Meus irmãos e minhas irmãs, estamos mais uma vez neste dia tão importante para todos nós, o dia do Senhor, o domingo. O Papa São João Paulo II, ele escreveu uma carta apostólica com o título de Dies Dominus, que quer dizer Dia do Senhor. Por que o Papa ele escreveu essa carta apostólica? Era até bom que vocês pudessem ler, porque é muito importante para nós termos o bom entendimento do que é o domingo, para nós católicos. Então ele percebeu que no mundo as pessoas já não estavam mais dando o valor devido ao domingo. A importância estava mais nos prazeres, nas alegrias que é proporcionada num dia de feriado. Então, em vez de as pessoas irem para santificar o dia do Senhor com a celebração da Eucaristia, as pessoas estavam indo para a praia, as pessoas estavam indo para os churrascos da vida, para outras situações de pecado. Não que, abrindo parênteses, não que o Papa estivesse dizendo que na praia no domingo seja pecado, né? Ou se divertir seja pecado. Mas é que as pessoas colocaram o divertimento acima do dia tão importante que é o dia do Senhor. Imagina nós colocarmos em segundo lugar o domingo, o dia onde nós celebramos a vitória sobre a morte e sobre o pecado. O dia em que o Senhor reconciliou a humanidade com Ele, cada um de nós, todos nós. Porque lá no livro do Gênesis, no paraíso terrestre, infelizmente, o homem se dividiu, deixou Deus de lado, e agora Deus preparou toda uma reconciliação com os profetas, com os juízes, até chegar nele mesmo, né? Na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio para nos reconciliar. E nós não termos essa consciência e colocarmos as coisas do mundo à frente é muita ignorância da nossa parte. Por isso nós precisamos cada vez mais aprofundar a nossa fé. E aí, nessa carta apostólica, tem uma frase lá que São João Paulo II fala que eu acho que é marcante, para mim é marcante. Ele diz que o dia do Senhor, que é o domingo, é o único dia que não vai terminar. Segunda-feira vai terminar, terça, quinta, tudo, sábado vai terminar, tudo vai terminar. No dia que Ele vier na sua segunda vinda e no dia que nós saímos também desse mundo, no dia que Ele nos chamar, porque Ele nos chama particularmente. Agora mesmo muitas pessoas estão indo ao encontro de Deus para prestar conta dos seus atos. Por que o domingo vai ser o único dia que não vai se acabar? Porque lá no céu é o dia do Senhor. Mas será sempre o dia do Senhor. Todo o resto se separará, desaparecerá. E aí nós nos reunimos com as nossas famílias, nos preparamos, usamos uma roupa mais diferente para vir celebrar o dia do Senhor. Aqui não importa, como eu falei uns dias aí atrás, uma missa numa basílica de São Pedro, em Roma, e uma missa numa capela mais simples que possa existir, lá numa roça, e ali a missa está sendo celebrada, é a mesma missa, é a mesma força, é a mesma celebração, porque é uma única celebração. Então não se avalia a missa por uma basílica e uma capela, não, a celebração que está sendo feita é única, estamos todos no Calvário.
e Jesus está derramando sangue por todos nós. E aí nós nos reunimos para ouvir o que Deus tem a nos falar. Ele nos alimenta com a sua palavra, o pão da palavra, e Ele nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. Esses são os dois alimentos que nós precisamos ter neste dia para a nossa caminhada terrestre, rumo à caminhada celeste, rumo ao céu. Porque sem a Eucaristia, sem o sacrifício da missa, meus irmãos, como é que nós vamos suportar as grandes tentações de Satanás? Infelizmente, ele tem uma força muito maior do que a nossa. E nós só o vencemos com Jesus, com o sacrifício da missa. Satanás só não tem mais poder nesse mundo porque toda a missa é celebrada minuto por minuto, segundo por segundo. Olha que mistério grandioso. Por exemplo, essa missa está acontecendo aqui agora. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. Em qualquer parte do mundo, um padre está começando com "em nome do Pai". Em qualquer parte do mundo, nesse momento, algum padre está no ato penitencial. Em qualquer parte do mundo, algum padre está no glória. Em qualquer parte do mundo e assim por diante. Um está dizendo o oremos, porque é uma celebração, é o sacrifício que não é interrompido. Até mesmo na Sexta-feira Santa, que é o único dia que não tem missa, por causa da diferenciação de fuso horário, a missa continua acontecendo. Por exemplo, aqui 3h da tarde nós estamos celebrando a Paixão do Senhor, que não é a missa. Lá no Japão já é o outro dia. Então o sacrifício não para. Não, ele só vai parar quando Jesus vier na sua glória. Aí não vai precisar mais de missa, porque aqueles que forem eleitos, os que viverem uma vida santa e forem ao encontro do Senhor, vai para o céu, e no céu não tem sacrifício mais de nosso Senhor. Esse mistério é grandioso. Por isso que São Paulo, ele está dizendo: quando este ser corruptível, nós, esse corpo nosso aqui, estiver vestido de incorruptibilidade, ou seja, quando nós estivermos no céu, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Como é que a morte foi tragada pela vitória? No dia em que Jesus, lá no Calvário, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele deu o último suspiro. Aí ele morre. Nessa morte, ele mata a morte. Nessa morte, ele acaba com o pecado, destrói o pecado. Com essa morte, Satanás é vencido. Aí quando nós estivermos no céu, porque nós estamos lutando aqui para vencermos, mas não é sozinho, nós não conseguimos vencer sozinho, não. Ninguém pensa que vai conseguir vencer pecado sozinho, não. Tem que ser com Deus. É com Deus, é com a palavra de Deus, é com a Eucaristia. Quando eu falo Eucaristia aqui, é a missa, é pedindo perdão a Deus dos pecados. Não é simplesmente pedir perdão dos pecados como os evangélicos fazem. Perdão, Senhor. Não, é indo lá no confessionário. Senão Jesus não teria instituído o sacramento da confissão. Não haveria necessidade. Como uma pessoa estava dizendo: eu simplesmente caí em pecados gravíssimos. Aí disse: não, eu cheguei lá e pedi perdão a Deus. Eu disse: não. Se você simplesmente pediu perdão a Deus e você já foi para comungar, porque você não pode comungar, quem está em pecado mortal não pode comungar. Se comunga, comete um sacrilégio. Mas eu pedi perdão lá. Eu disse: não. Então, se Deus te deu o perdão naquele momento,
não haveria necessidade de ter um confessionário. A Igreja Católica não é um teatro. As coisas estão tudo bem organizadas, mas elas estão organizadas não pelos homens. Não foram os homens que organizaram, foi Deus que organizou. E por Deus ter organizado, é perfeito. Porque se Deus organiza e não é dessa forma, então ele é imperfeito. Então eu tenho que ir em busca de outro Deus. Eu tenho que deixar a Santíssima Trindade de lado e eu tenho que ir em busca do Deus que está acima dessa Santíssima Trindade. Então existe um Deus acima dela, mas graças a Deus, né, não existe. Não existe. E isso quem nos revelou foi a segunda pessoa. A primeira pessoa, o Pai, a segunda pessoa, Jesus Cristo, a terceira pessoa, o Espírito Santo. Ele, quando ele se encarna, ele revela, ele mostra para nós. Mas ele não revela isso sozinho. Ele revela com a ação do Pai e com a ação do Espírito, porque os três não agem sozinhos. As três pessoas, porque é um Deus só, sempre a Santíssima Trindade agindo em tudo. O dia do Senhor, o domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.